Olá, pessoal, eu aqui novamente, né? Vou dar continuidade, né, ao que eu estava falando no vídeo passado, né? Que eu iria contar um pouco da minha trajetória, como eu cheguei hoje a me tornar uma farmacêutica, né? É, em comparação a muitos farmacêuticos, eu ainda estou, vamos se dizer assim, é, dando os primeiros passos, né? Mas eu sou formada já faz uns 3 anos, mais ou menos, né? E vou contar para vocês como tudo começou, né? Então, assim, ó, o primeiro contato que eu tive com farmácia foi, eu não me lembro o ano, tá? Eu tinha aí eu tinha 28 anos, eu tenho 41, vou fazer 42 mês que vem, eu já tô assim, falei, meu Deus do céu, como o tempo passa. Então eu entrei tive o primeiro contato com a farmácia foi na Farmácias Nossa, a antiga Farmácias Nossa. É uma farmácia, uma rede de farmácia que se instalou aqui em Paranavaí. E eu entrei como operadora de caixa, né? E aí eu tinha o contato com os farmacêuticos. A minha visão que eu tinha dos farmacêuticos, pasmem vocês, eu falava assim, nunca que eu vou ser farmacêutica, eu vou virar dispensador de medicamento, vou dispensar caixinha, de jeito nenhum, não vou ser farmacêutica. E eu falava aquilo para os farmacêuticos que estavam ali, que eram os meus colegas ali de trabalho. Então, o primeiro contato que eu tive com a farmácia foi ali. Eu fiquei como operadora de caixa, eu trabalhei como perfumista. Para quem não sabe, perfumista, você fica ali naquele ambiente da perfumaria, você orienta os clientes a respeito, eu quero uma fralda, eu quero um hidratante, eu quero não sei o que. Aí, naquela época tinha comissão, então atuei naquela parte. Depois, dentro da mesma rede, eu fui para outra loja, né, na qual eu já de caixa eu já estava passando para atendente. E daí tinha uma farmacêutica lá que hoje é a minha companheira de trabalho de novo, mas na época ela também minha amiga assim do coração. A gente é amiga há muitos anos e ela me ensinou muita coisa. Ela me ensinou aquela parte lá dos OTC. Para quem não sabe, OTC são medicamentos isentos de prescrição. Eles não têm tarja, por isso que eles estão ali, naquele ladinho de fora, atrás do balcão. Isso daí mais pra frente eu explico para vocês. Tem muita gente que não sabe, tem muita gente que não conhece, então eu vou explicar porque a intenção é alcançar um público assim geral, desde aquele que sabe e desde aquele que não sabe. Então, quem já sabe, releva aí, né? Então, eu tive o primeiro contato com farmácia, foi ali. Depois, o que aconteceu? Aquela farmácia, aquela rede ali em Paranavaí, ela não estava legal, não estava legal. Tá? O boato lá de que ia fechar, que ia falir. E na época, graças a Deus, Paranavaí estava assim numa fase de desenvolvimento, de crescimento, de empresa, indústria. Paranavaí ficou parado assim um tempinho no tempo, né? Para quem não sabe, Paranavaí ela fica no Paraná, tá? Capital de Paranavaí é Curitiba e Paranavaí fica ali no norte do Paraná, ali perto do lado de Maringá, Cianorte. Então Paranavaí tá ali naquele lugarzinho. Então eu sou daqui, né, de Paranavaí, nasci aqui, cresci aqui, já morei fora, já morei na capital, já morei em Curitiba, já morei em Pato Branco, uma cidade maravilhosa. Enfim, ia vir para a cidade uma rede de farmácia nova, que é a Nissei.
Não sei se vocês conhecem, né? A Nicei é uma rede de farmácias grande, tem um dono só, que é o seu Sérgio Maioca, e eu lembro que o supervisor da rede foi lá, ele foi bem carudo, né? Ele foi lá na farmácia onde eu trabalhava e falou pro meu gerente, ó, vai abrir a Nicei aqui em Paranavaí, você não tem pessoas para me indicar? Como? A Farmácias Nossa, ela estava para fechar, o meu gerente acabou indicando eu e mais umas 2 pessoas, né? Então eu entrei na Nicei como operadora de caixa, né? E como a grande maioria das redes grandes, eles têm um plano de carreira. Você começa como operadora de caixa, depois de caixa você vai para atendente, de atendente você pode ir para subgerente, subgerente, gerente. E se você for ingressar na farmácia, você pode ser um gerente farmacêutico, né? Então, assim, eu entrei na Farmácias Nossa, sempre fui uma pessoa assim, eu gostava muito do que eu fazia, né? Eu tinha bastante contato com os medicamentos, com os farmacêuticos, eu sou uma pessoa bem curiosa. E daí, no decorrer desse período, surgiu a oportunidade de eu passar para o balcão. Então, eu fiz um curso de atendente pela empresa mesmo, pela Nicei. Eu tenho muito o que agradecer à Nicei. Hoje eu não trabalho na Nicei. Hoje eu trabalho oficialmente na rede Droga Raia, que é a Droga Raia Drogazil, né? Mas eu tenho muito a agradecer essa empresa, porque foi lá que despertou a minha vontade de ser uma farmacêutica. Eu fiz o curso, né, de atendente. Então, no curso de atendente ali você aprende o básico. Básico dá para você se virar, entendeu? Aliás, eu pago muito pau para muito atendente assim, que tá há anos no balcão. Às vezes nós saímos da faculdade e a gente vai pro balcão com um atendente, assim, a gente passa vergonha, porque tem muito atendente aí que é uma enciclopédia ambulante. Então eu caí nesse meio ali, né? Eu tinha farmacêuticos e atendentes que me deram suporte. Eles me ajudaram de várias formas, tanto na parte de atendimento, quanto na indicação de medicamento, alguns efeitos. Então, assim, foi muito. Foi fundamental aquilo ali que eu vivi para que me motivasse a me tornar uma farmacêutica. Porque naquela época, o que eu tinha em mente, né? Ó, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, eu não posso viver a minha vida inteira assim, como qualquer outra pessoa, você almeja algo grande, você almeja algo melhor, você almeja uma casa melhor, um carro melhor. Na época, quando eu comecei, eu andava de bicicleta, eu ia trabalhar de bicicleta. Aos poucos que depois eu comprei a minha moto, eu comprei o meu carro, que aliás eu tô com ele até hoje, né? Que é um carro velhinho, tá amassado, mas foi a minha conquista, né? Com o meu trabalho, com o meu esforço. Então foi fundamental aquele convívio ali com aquelas pessoas, com naquele ambiente, com aqueles farmacêuticos, com aqueles atendentes que que despertou em mim a vontade de ser farmacêutica, né? Na época eu tinha já acho que 35 anos, né? E eu não tinha perspectiva nenhuma há tempos atrás, eu não pensava em fazer uma faculdade, né? Eu falo que o meio em que você vive influencia muito as suas decisões e o caminho que você vai tomar. Quando eu era adolescente, quando eu era mais nova, eu não via a possibilidade de fazer uma faculdade e se tornar um profissional de qualquer área que fosse,
né? Eu imaginava que eu iria viver a minha vidinha ali daquele jeito. Eu ia ser uma vendedora, eu ia ser uma operadora de caixa, eu ia ter aquela vida ali, não menosprezando as pessoas que têm esse trabalho, mas todo mundo sonha em fazer uma faculdade, em ter uma profissão em que você tenha um ganho maior. Então, a partir dali, eu resolvi fazer faculdade de farmácia. O que você. Gente, se vocês imaginarem o que eu ouvi da boca de farmacêutico. Coitado de você, não faz isso não. Não vai fazer farmácia não, você vai se arrepender. Aí eu ficava, mas gente, não pode. E daí eu estava naquela, com 35 anos, trabalhando numa farmácia, mexendo com medicamento, vendendo remédio, aprendendo todos os dias a respeito de lidar com o ser humano, de lidar com a dor, de lidar com a alegria, porque farmácia não é só dor, não é só tristeza, a gente tem muita alegria, sabe? Acontece muita coisa boa. Então eu fiquei, meu Deus do céu, e agora? Vou fazer educação física? Não, eu trabalho na farmácia. Vou fazer administração? Não, eu não quero ficar presa num escritório. E falei, não, vou fazer farmácia. Aí, a partir do momento que eu decidi fazer farmácia, começou a minha primeira luta, tá? Eu vim de uma família bem humilde, nós morávamos numa casa de 4 cômodos, sem forro, era assim, precário. Se você olhar hoje, em comparação à maneira como eu vivo hoje, era precário. E não era igual hoje, que tem farmácia em EAD, tem farmácia semipresencial, que as mensalidades são mais em contas, era diferente. E eu pensava assim, e agora? Como que eu vou fazer essa farmácia? Aí eu comecei a pesquisar, e o lugar mais barato que tinha para fazer a faculdade era Maringá. Maringá é 80 quilômetros daqui. Para eu ir para Maringá, eu ia ter que ter despesa com van, despesa com alimentação, se precisar de estágio, tudo tem despesa. Aí o que eu fiz? Estava naquela época assim do FIES. E eu falei assim, vou fazer FIES. Só que para mim fazer a faculdade, para eu fazer a faculdade, gente, o FIES ele teria que sair 100%. Porque o FIES, ou você financia 50% ou 75%. No meu caso, eu tinha que financiar a faculdade em 100%. Vocês têm noção do que é isso? Aí eu dei início ao meu plano. Eu digo que foi um plano que deu certo. Eu não recomendo, se fosse hoje, eu não recomendaria para ninguém fazer isso, porque eu acho que estava escrito mesmo que eu tinha que ser farmacêutica, porque as coisas elas foram desenrolando assim de um jeito que foi para dar certo, né? Então eu fui até a faculdade, né? Eu sou formada na Unipar, Universidade Paranaense, né? Daqui de Paranavaí. E fui lá ver a mensalidade, gente, na época, eu não me lembro, mas eu acho que era R$ 1.600, R$ 1.500. Era muito mais do que eu ganhava. Então eu precisava que fosse um financiamento 100%. O que eu fiz, né? Toda empresa tem aquele financiamento que você faz, é descontado em folha. Fui lá, peguei um dinheiro emprestado, gente, para pagar os 3 primeiros meses de mensalidade da faculdade. Porque eu precisava que o FIES desse certo, né? Fui lá, me matriculei, entrei, foi super fácil, gente, entrar numa faculdade particular. Eu já prestei vestibular para enfermagem, prestei na UFPR de Curitiba, prestei aqui em Paranavaí, já prestei para administração. Gente,
Era um desastre. Só que a universidade paga é aquilo que todo mundo fala, né? É fácil de você entrar, o difícil é você sair. E realmente, foi difícil. Meu Deus, e como foi? Então, assim, no decorrer de 3 meses, eu tinha dinheiro para pagar os 3 meses de mensalidade. Se o FIES não saísse 100%, eu ia ter que trancar a faculdade e sabe Deus quando eu ia voltar a fazer a faculdade. Mas é o que eu falo, Deus foi tão bom comigo, eu acho que era para eu ser mesmo uma farmacêutica, que o meu FIES saiu 100%. Assim que saiu, o governo devolveu para mim aquelas mensalidades que eu paguei. A universidade me devolveu porque quando você consegue o FIES 100%, vem a quantidade de dinheiro para pagar aqueles semestres. E veio daqueles 3 que passou, que eu paguei. Então, com o dinheiro que me devolveram, aí eu comprei o meu notebook, comprei a minha impressora, comprei as coisas que eu precisava para poder estudar. Aí começou a minha luta, né? A minha luta, ela não foi fácil, porque como eu disse no outro vídeo, eu tenho um TDAH, né? O TDAH, ele é déficit de atenção. O que é uma pessoa que tem TDAH? É aquela pessoa, assim, que você escuta, mas às vezes você não assimila. É aquela pessoa que é a última a entender a piada, é aquela pessoa que vive lá no mundo da lua, e quando você é adulto, que você identifica isso, começa a bater um desespero muito grande, porque foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei na sala de aula, na primeira semana de aula, eu detesto conta. Tem um porquê, né? Tenho TDAH e então quando você não entende uma coisa, quando você não domina aquela coisa, você fala, eu detesto, eu odeio, né? Mas eu cheguei dentro da sala de aula e o meu professor disse assim pra gente, olha, quem não gosta de conta, quem não gosta de química, pode trancar o curso, mudar de curso, porque aqui não é o seu lugar. Aí você imagina como é que eu fiquei, né? Já jogou aquele balde de água fria na minha cabeça, né? Só que assim, eu financiei a minha faculdade, eu não podia simplesmente falar assim, ó, não vou, o professor tem razão, eu vou desistir. Por quê? Se eu fizesse ou não fizesse a faculdade, eu ia ter que pagar esse financiamento. Pelo menos daquilo que eu iniciei. Então eu fui persistente. Uma das coisas que me levou à persistência foi isso. Eu tinha que fazer essa faculdade. Querendo ou não, eu tinha que fazer. Então, no decorrer dos anos, eu tive muita dificuldade em várias matérias, gente. Principalmente nessas que são as mais complicadas, que são a área da química analítica, química orgânica, e não só nisso, outras matérias que eu tive dificuldade, fisiologia. Gente, eu adoro fisiologia, eu amo estudar o corpo humano, eu amo farmacologia, também amo interação medicamentosa. Eu estou fazendo agora um curso de interação medicamentosa com um professor e doutor, pós-doc e pesquisador. Gente, o cara é uma enciclopédia ambulante, eu tô aprendendo um monte, coisas que na faculdade a gente não tem tanto acesso, né? Nós achamos que enquanto a gente tá lá dentro, fala, meu Deus do céu, é muita coisa. Nossa, eu vou sair daqui, eu vou ser o fodão. Aí quando você sai, que você vai pro mercado de trabalho, você fala assim, meu Deus, e agora? Eu não sei nada.
nada. Então, eu resolvi depois de alguns anos, a fazer esses cursos, né? Eu procurei alguma pós-graduação para fazer e eu não achei nenhuma legal que se encaixasse naquilo que eu queria e também o tempo não estava ajudando, então eu resolvi fazer esse curso de farmacologia, interação medicamentosa. Fiz um curso, um breve curso de perícia judicial e fiz de suplementação. Então, eu entendo um pouco mais nessa parte aí da farmacologia, da interação, da suplementação. E é o que eu vou passar para vocês também no decorrer do tempo dos vídeos, né? Então, o que eu fiz na faculdade? Eu tinha essas dificuldades. Eu procurei professores, expus o meu, coloquei para eles o meu minha real condição. Eu sempre fui uma aluna assim que eu não faltava. Depois que eu comecei a faculdade, eu consegui comprar uma moto. E um dos acontecimentos assim que eu guardo na minha lembrança, assim, que me impactou muito naquela época, na época que eu entrei na Unipar, que estava muito em alta, era o curso de estética. Gente, aquele curso de estética, as meninas pareciam que estavam indo para um desfile. Elas chegavam na universidade de salto, sabe aquele salto assim, grande? Salto assim, salto, vestidinho, sainha, maquiagens, elas iam assim, embonecadas, elas iam perfeitas, era até bonito de ver, sabe? E eu, gente, naquela chuva, um dia de chuva, eu cheguei na universidade, no portão da entrada lá, onde era o meu pavilhão, vestida de capa de chuva, e eu tinha uma mochila de lona, né? Botei assim na frente, cheguei, eu tava parecendo um entregador de pizza. Todas as meninas olharam pra mim, gente, vocês não têm noção da vergonha que eu passei. Assim, passei e não passei, né? Porque eu sou daquele tipo de pessoa assim, falem mal, falem de mim, tô nem aí. Eu tô seguindo o baile, né? Então, essa foi uma dos perrengues que eu já passei, vários, né? De enfrentar chuva, tempestade. Eu trabalhava à noite, daí quando eu comecei a fazer a faculdade, eu subi de horário, mas eu saía da farmácia às 7 horas em ponto. Eu saía da farmácia vestida do jeito que eu estava e ia pra faculdade. Então, eu ia com sapatinho social, uma calça social, uma blusinha e um jaleco. Eu tirava o jaleco e eu ficava daquele jeito. Então eu era assim, aquela pessoa assim, meio apagadinha dentro da sala de aula, né? Todo mundo ia lá bonitinho, arrumadinho, e eu daquele jeito. Eu fiquei um bom tempo assim, até que eu consegui subir de horário. E as dificuldades, elas foram crescendo de uma maneira assim que eu acabei reprovando em algumas matérias, principalmente nessa matéria da química analítica, que é a matéria que para mim foi uma das minhas maiores dificuldades. E daí eu fui para uma nova turma, né? Aquela turma que eu estava, que eu iniciei, passou para frente e eu fui para uma outra turma. É o que eu falo, quando nós nos deparamos com algum problema, com alguma dificuldade, a gente não deve ver aquilo como um castigo, aquilo como uma coisa ruim. Gente, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu ter reprovado naquelas matérias e ter ido para aquela turma. Gente, a turma que eu me formei, o pessoal é tão alto astral, o pessoal é tão unido, o pessoal é tão gente boa, que até hoje a gente tem um grupinho, sabe? O grupinho se chama The Best of the Pharma. Tem uma galerinha ali que a gente se fala, que a gente troca figurinha, que a gente conversa. E ali naquela turma eu fui acolhida por
várias pessoas ali, eu fiz grandes amigos e eles me ajudaram muito nessa minha fase, nas minhas dificuldades, e o tempo foi passando, até que eu achei que eu ia reprovar de novo. Eu achei que eu não ia me formar, gente. Então eu levei o meu caso para psicóloga da universidade. Não sei se vocês sabem, mas toda a universidade, toda a escola, ela tem um programa de apoio ao aluno especial. Aquele aluno que tem ou ele tem uma patologia, ou ele tem uma condição que atrapalha o desenvolvimento dele acadêmico. Aí eu entrei em contato com a pedagoga da universidade. Nisso eu encontrei outras pessoas que me ajudaram também nesse aspecto. E o que aconteceu? Eu precisei fazer alguns testes. Como eu disse para vocês lá no vídeo anterior, não existe um exame que dê o diagnóstico do TDAH. Você não faz nenhum exame de sangue, você não faz nenhum exame neuronal, que você vai lá, entra numa máquina, faz tomografia. Não. O TDAH é uma condição psicológica, é uma condição de aprendizado. A pessoa que ela tem TDAH, ela não é burra, pelo contrário. Nós, em algumas áreas, a gente consegue nos desenvolver melhor do que as outras pessoas que não têm TDAH. A gente consegue se destacar em muitas coisas que não principalmente na parte artística, né? Vou contar para vocês agora, né? Mais para frente eu falo um pouquinho mais, mas eu fiz 2 anos de teatro na Unipar. A Unipar tinha um projeto, né? Arte acadêmica, e eu fiz teatro. Por que eu fui fazer teatro, gente? Primeiro que a minha vontade desde criança era ser atriz, né? De trabalhar essa parte. Segundo, o teatro te abre muito a mente. Às vezes você tem uma dificuldade de falar em público, você tem dificuldade de se expressar, você tem dificuldade de conversar, e ali no teatro você desenvolve isso, fora que você consegue extravasar. Às vezes você tem aquele dia horrível que você passou lá, de estresse, de trabalho. Aí você chega lá eu chegava lá na aula de teatro, o professor dava algumas atividades pra gente. Então tinha dia que eu gritava, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu ria e interpretava, e ali ninguém te julga como você tá vestido, como você tá falando. Ali as pessoas, elas veem a sua arte. Então foi muito bom no meu período de acadêmica. Tanto é que no meu canal, se vocês procurarem lá atrás, tem um vídeo meu que eu dancei. Eu dancei na Noite de Talentos, Dirty Dance Ritmo Quente. Gente, eu paguei o cara pra me ensinar a dançar e pra dançar comigo. Porque eu tinha um sonho de dançar aquela música. E eu realizei o sonho, né? Dentro dessa minha vida acadêmica. Eu era uma pessoa muito ativa, eu participava de tudo. Noite de Talentos, jornada farmacêutica. Eu aproveitei, ao mesmo tempo que foi sofrido, eu aproveitei cada momento, cada minuto daquilo. É muito bom essa fase de ser acadêmico, é muito legal, é muito bom. Eu acho que quem faz a faculdade presencial, ou EAD, ou SEMI, e tiver a oportunidade de participar dos entretenimentos da universidade, gente, participa porque é muito bom, você tem história para contar, a sensação de realização ali é muito boa.
Então, voltando a isso, aí eu fui fazer alguns testes, né? Para você ter o diagnóstico do TDAH, você faz testes com uma psicóloga, que ela vai analisar você vai fazer alguns testes, e com uma psicopedagoga, tá? O pedagogo, eu posso estar errada nisso que eu estou falando, me corrijam, mas o pedagogo, ele trabalha bastante essa parte do desenvolvimento, do aprendizado. E a psicopedagogia, ela entra também o fator emocional e mental junto. Então, eu fiz os testes e recebi o laudo de que eu tenho TDAH, né? Uma leve dislexia, uma leve descalculia. Mais pra frente eu explico para vocês o que é dislexia e o que é descalculia. Mas o que eu precisava era isso. O que a universidade fez por mim? As minhas provas, ela era igual, a matéria era igual de todo mundo, só que ela vinha numa escrita de uma maneira que eu compreendesse melhor. Às vezes eu tinha que falar sobre um certo assunto que, se tivesse associado figuras, mecanismos, essas coisas, para mim era melhor, era mais fácil. Então, minhas últimas provas, meu último período ali foi desse jeito. E outra coisa boa que aconteceu também, eu tive que fazer um curso de férias, né? Porque eu reprovei em fisiologia e tive que ir para Cascavel. Gente, eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu cheguei num lugar, eu não conhecia ninguém. A secretária da universidade me chamou para ficar hospedada na casa dela. Lógico que eu fiquei com medo, que eu não conhecia, mas assim, era uma pessoa muito querida, uma pessoa amada dentro daquela universidade, e eu passei a admirar ela, passei a ter amizade com ela. Aí conheci o meu professor de fisiologia lá de Cascavel, que para mim também o cara é uma enciclopédia ambulante. Eu tive 2 professores assim, aqui em Paranavaí, e esse em Cascavel. Eles iam dar aula, gente, só com canetão na mão. E eles escreviam assim no quadro, eles desenvolviam assim tudo, a matéria e os mecanismos, como que funcionava, as vias, eles explicavam, eu ficava assim, passada, né? Então, foi um período que eu passei lá em Cascavel de muito conhecimento, foi muito bom. E não tem, assim, como expressar o quão bom foi isso, sabe? Eu falo que eu sou uma universitária que reprovou, mas eu acho que eu tenho muito conhecimento, muita coisa para contar, muita experiência para contar, porque foi muito bom, foi muito bom. Nisso, né, que aconteceu tudo isso, né, eu já não era mais atendente, eu era como se fosse uma subgerente, gente. Eu fui trabalhar numa farmácia gigantesca daqui de Paranavaí, dentro da rede Nicei, que é a 24 horas. Uma farmácia muito grande. E acabei me tornando analista. Analista, se chamava analista multiplicadora. Mas olhando com outros olhos, eu era uma supervisora. Então, cobri férias de gerente, cobri férias de subgerente, quase endoidei. Aí eu me formei e a vaga que tinha, qual que era? Madrugada. Fui trabalhar na madrugada como farmacêutica. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês tiverem que trabalhar um dia na madrugada, vocês podem até ir. Vá,
passe pela experiência, você vai ganhar bem, só que o efeito colateral, o efeito rebote vem depois. Até hoje, ó, vai fazer 9 meses que eu estou na droga raia. Meu cabelo não para de cair. Faz 9 meses que eu saí da Nisei, que eu saí da madrugada. As minhas unhas, elas voltaram a crescer, ó. Elas estão até grandinhas, ó. Mas é porque eu tô passando um produtinho aqui, a base de formol, que deu um up nela. Depois eu mostro pra vocês o que que é. Mas o meu cabelo não para de cair. Por quê? Porque você precisa dormir bem. Você precisa dormir bem. O fato de você não dormir à noite já é um problema. E se você não consegue dormir bem de dia, é um outro problema. Pior ainda. Então, assim, não foi fácil. Não foi fácil. E para ajudar a gente, para ajudar, além de trabalhar na Nisei, eu também passei a trabalhar na Unipar. Porque o que aconteceu? Durante o meu período acadêmico, professores, pedagoga, todas aquelas pessoas que estiveram envolvidas comigo sabiam do meu potencial, sabiam que eu tinha uma dificuldade, só que eu estava ali o tempo todo buscando meios para contornar aquilo ali. Eu fazia aula particular, eu me dedicava mais tempo de estudo do que todo mundo, eu não faltava, porque eu tive companheiro de sala meu que passou de ano e ele não ia para aula. Ele ia lá fazer prova, fazia trabalho, mas ele não assistia a aula. Às vezes, assim, a cabeça dele é melhor que a minha, beleza, bom para ele, só que eu tinha que estar presente o tempo todo. Então, vendo todo aquele meu esforço, eu fui convidada a trabalhar no curso, convidada a trabalhar no semipresencial, ser tutora. O que é tutora, né? A tutoria é assim, os alunos do semipresencial, eles tinham aulas online e todos os dias, ou 2 ou 3 vezes na semana, eles iam para a universidade para fazer os trabalhos, para fazer as provas, e quem representava o professor dentro da sala de aula era eu, a tutora. Então, o que a tutoria trouxe de bom para mim? Eu estudava junto com eles. Eu estudei o curso de farmácia praticamente inteiro de novo com eles. Porque eu não podia chegar na sala de aula e eles me perguntarem alguma coisa e eu não saber. Eu tinha que saber. Então eu voltei a estudar de novo. Eu tinha recém terminado a minha faculdade, estava trabalhando na madrugada como farmacêutica e ainda fui trabalhar na Unipar. Então, como eu sabia da minha dificuldade, eu comecei a estudar. De novo, eu estudava com eles. Nisso foi entrando matérias de outros cursos. Eu estudei matéria do curso de fisioterapia, eu estudei matéria do curso de nutrição, eu estudei matéria do curso de enfermagem, fiz primeiros socorros. Vocês não têm noção do tanto que eu estudei. E isso para mim foi ruim? Claro que não, gente. Isso foi ótimo, isso foi bom. É conhecimento, sabe? Então, assim, eu trabalhava das 6:30 da tarde até as 10 horas da noite na Unipar como tutora e trabalhava na Nicei das 11:30 da noite às 7 da manhã. Essa era a minha rotina. Minha vida era assim, eu sempre trabalhei desde os meus 13 anos de idade. Meu primeiro emprego foi como babá. Já trabalhei de babá, já trabalhei de diarista, já trabalhei de doméstica. Se eu pegar minha carteira de trabalho e mostrar pra vocês, tá lá o registro, empregada doméstica. Tá lá, balconista. E eu não tenho vergonha disso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Foi assim, degrauzinhos por degrauzinhos, né? E eu tive todos os motivos do mundo para desistir. Quando
a pessoa que me convidou chegou em mim e falou assim: não, eu vejo um grande potencial em você, eu quero que você seja tutora. Eu quase desisti. Só que daí eu falei assim: se eu não tentar, eu não vou saber como que é. E hoje, esse mês em especial, os meus alunos que eu prestei a tutoria, eles se formaram. E eu entrei em contato com eles e assim, dei parabéns para eles, eu tenho algumas fotos deles, porque na tutoria, que nem o curso de farmácia, nós temos aula prática, né? A gente tem aula prática em laboratório, porque nós saímos de lá formados em bioquímica. Tudo que um bioquímico faz, tudo que um biomédico faz, nós fazemos. Então eu tinha que ir para o laboratório com eles. Eu tinha que ir e passar para eles aquela aula prática. Foi mais um desafio, porque tinha algumas aulas que eu não vi na faculdade. Alguns testes eu não fiz na faculdade. E eu tive que aprender ali a pegar o kit e montar o kit que eu falo, eu vou fazer um exame de HIV, vou fazer um exame de sangue, vou coletar sangue. Gente, vocês não têm noção. No dia de coletar sangue, eu falei, eu vou levar esses alunos pro laboratório e eu vou ter que coletar sangue deles. E se eu não pegar a veia deles? Imagina. Quem que me ajudou? Minha mãe. Gente, nesse processo todo, eu esqueci de falar pra vocês, mas uma pessoa que me ajudou muito, muito, muito e me ajuda até hoje e é o meu porto seguro é minha mãe. Eu lembro que eu tinha aula de hemato, eu tinha que fazer arraste, né? Você faz o arraste para você corar a lâmina, pôr no microscópio e analisar as hemácias, analisar as deformidades das hemácias e outras patologias que você pode encontrar no sangue. Falei, e agora? Minha mãe deixou eu tirar sangue do braço dela, gente. E eu tirei, peguei a veia dela certinho, deu certo. Chegou lá na universidade, na aula, peguei a veia da aluna, deu certo. E ela era branquinha, branquinha. Eu falei, meu Deus, eu vou deixar essa menina roxa. E no final das contas, deu tudo certo. Então, que eu falo pra vocês? A perseverança, a vontade de querer que dê certo, ela tem que ser maior do que tudo. Você tem que querer muito para fazer aquilo dar certo e correr atrás para que dê certo. Nas minhas aulas de laboratório, eu precisava de amostra de urina, eu precisava de amostra de sangue, eu precisava dessas coisas assim. E tem um professor lá que ele mora aqui dentro do meu coração. Ele me ajudava com isso, ele ia no laboratório me explicar como que montava aquele kit, como que fazia aquilo, me mandava mensagem, me mandava áudio. E tudo aquilo, gente, eu fui absorvendo, fui aprendendo, foi de grande valia para mim. Então, só que assim, eu estava sobrecarregada. É o que eu falei, se você tiver um dia que trabalhar na madrugada por motivos financeiros, vá, você vai ganhar bem, só que tenha um tempo para começar e um tempo para terminar. No máximo aí 1 ano, 1 ano e meio ou 2. Eu fiquei 3 anos na madrugada. Para vocês terem noção do que aconteceu comigo, teve um dia que eu saí 7 horas da manhã e eu vindo aqui pra minha casa do Morumbi, eu bati meu carro. Eu tava 20 por hora, eu passei no quebra-mola, eu dei uma piscadinha e bati num carro que estava parado. Aí o tempo passou, eu estava muito cansada que eu peguei e abandonei tudo. Falei, olha, eu não vou trabalhar mais na madrugada, eu não vou trabalhar mais como tutora. E aí foi que eu entrei na Droga Raia e faz 9 meses que eu estou na Droga Raia.
Então essa foi a história da minha trajetória. Tem alguns detalhezinhos aí no meio que no decorrer dos vídeos, do tempo, eu vou falando, ó, tal dia aconteceu isso, aconteceu aquilo, e o motivo de eu ter contado para vocês como que eu peguei amor pela farmácia, como que eu iniciei a minha faculdade. O intuito de eu contar isso para vocês é que eu quero mostrar para vocês que nada é impossível. Querer é poder. Você tem que correr atrás. Se você ficar parada, esperando cair do céu, não cai. Não pense que cai. Alguém vai olhar pra você, passar a mão na sua cabeça. Ah, coitadinha, vamos ajudar fulana? Não, você tem que correr atrás. Você vai encontrar pessoas que te ajudam, mas você tem que mostrar que você quer aquilo, que você precisa daquilo, que você vai honrar a ajuda que aquela pessoa tá te dando. Na minha época de acadêmica, foi o que eu falei, eu tinha as minhas dificuldades de aprendizado, mas eu era aluna que sentava na primeira carteira. Eu era aluna que prestava atenção em todas as aulas. Eu era aluna que fazia todos os trabalhos. Com as minhas dificuldades? Sim, mas eu fazia. Então, isso abriu portas para mim. Eu cheguei a trabalhar na universidade na qual eu trabalhei, porque viram que eu era capaz, viram que eu era uma pessoa capacitada e competente para isso. E eu não fui mandada embora, eu pedi as contas porque eu estava cansada, porque se eu não tivesse pedido as contas, eu estaria até hoje na universidade. Que hoje eu sinto muita falta, porque o contato que eu tinha com os alunos era gostoso, era bom, eu estudava, me preparava, chegava lá, levava eles pro laboratório, sabe? Teve uma aula lá de diluição, tinha que fazer uma conta para você saber o quanto que você ia diluir. Aí eu cheguei na sala de aula, no laboratório, pessoal, e aí, fizeram a conta? Vamos fazer a diluição? Não. Falei, e agora? Eu tinha estudado em casa, eu sabia fazer a conta. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de conta, eu não gosto de matemática, e eu consegui desenvolver a aula de uma maneira assim que eles entenderam, eles compreenderam, eles gostaram. Então, assim, a mensagem que eu deixo para você hoje, que está me assistindo, que ouviu a minha trajetória, minha breve história da minha trajetória. Se você tem vontade de fazer alguma coisa, não escuta as coisas negativas que vão falar do seu lado. Eu tinha tudo para desistir. Tinha tudo. Teve vezes até da minha mãe falar assim, mas você não gosta de conta? Você vai estudar química, conta? Você vai se dar bem? E eu ficava assim pensativa, sabe? E não só ela, mas outras pessoas também. Só que eu encontrei no meu caminho pessoas também que me incentivaram muito, que me mostraram que eu sou capaz. E eu sou capaz. Sou capaz de muita coisa ainda. E eu quero, do fundo do meu coração, servir de encorajamento, servir de exemplo, servir de, como que eu posso dizer, eu quero ser uma das pecinhas-chave para o seu sucesso. Eu quero lá na frente que alguém falasse, eu conheci uma farmacêutica num canal, que a vida dela foi assim, foi assado, ela tinha isso, ela tinha aquilo, ela enfrentou isso, enfrentou aquilo, mas ela conseguiu. E se ela conseguiu, eu também vou conseguir. Então esse é o meu real objetivo. É fazer com que aquelas pessoas que estão em dúvida, que não se acham capazes, elas corram atrás do seu sonho, independente. Eu comecei a fazer minha faculdade com 35 anos. Nunca é tarde para começar, gente. Nunca é tarde. O importante é você começar. Não importa da onde, não importa quanto tempo você está levando para desenvolver isso.
mas o importante é começar. Então eu termino hoje essa historinha aqui de 49 minutos, né? Deixando o incentivo aí para você que tá indeciso, que pensa em desistir, que acha que não vai conseguir, você consegue, tá? Você é capaz. Enfia isso na sua cabeça. Você consegue, todo mundo consegue. Todo mundo consegue, você não pode desistir. É até um pecado, né? Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido legal ouvir a minha história e que ela sirva de exemplo aí para muita gente. Tchau, até a próxima.